cidade do seu jeito. Band FM. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. De olho na bomba. Fiscalização do Procon está de olho em aumento abusivo no preço dos combustíveis. Professores em greve. Escolas municipais de Uberaba vão parar. Alunos vão ficar fora de sala de aula. Saúde da mulher. Campanha vai reforçar atendimento ao público feminino em Uberlândia. Problema resolvido. Vazamento de esgoto a céu aberto foi arrumado depois de reclamação da vizinhança. Advogado do povo, vamos falar dos seus direitos ao vivo com um especialista. Mande suas perguntas pelo WhatsApp. Hoje é terça-feira, 24 de março, Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação para você, desejando a todos uma ótima terça-feira, uma ótima tarde. Em alguns lugares já começou a chover, tá certo? E a gente vai juntos até 1h50 da tarde, trazendo as principais informações da região do jeito que você já conhece. Jornalismo dinâmico, com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço, que faz questão da sua participação. WhatsApp sempre liberado, sempre à sua disposição. Você comenta os assuntos do dia, participa do nosso quadro. Quer fazer uma reclamação, uma denúncia? Manda um vídeo para cá. Aqui você também é o repórter. A gente está junto lá na internet. Lá na internet, o YouTube da Band Triângulo, a gente está ao vivo. Pode rever depois os nossos programas. E nas redes sociais, @Band Triângulo, Instagram e Facebook, tem muita informação para você. As minhas redes, @Bagnetti, segue lá. Combinado? Terça-feira, um dia importante, dia de falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo. É esse o WhatsApp. Manda o nome e a cidade onde está nos acompanhando e a sua pergunta. A sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Fui demitido. Quanto tempo o ex-patrão tem para pagar o meu acerto? E por aí vai. Mande suas dúvidas para cá, o nosso advogado responde para você ao vivo, tá certo? Falando dos nossos direitos, o Procon Uberlândia está fiscalizando o preço cobrado pelos combustíveis aqui na cidade. E isso depois de várias reclamações por conta da alta inexplicada dos preços. Carlos Vilela está ao vivo com a gente, muito bem acompanhado e traz as primeiras informações. Uma boa tarde para você, Vilela. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde para todos ligados no Minas. Então, Bagnetti, essa é inclusive uma ação nacional da qual o Procon de Uberlândia também desenvolve atividades aqui em Uberlândia. Nós vamos conversar com o superintendente do Procon, Guimar Ferraz, aqui de Uberlândia, porque pode parecer, Bagnetti, que é um trabalho simples, só de conferência entre um posto e outro, mas não é bem assim. É muito criterioso e eu começo perguntando para o doutor Guimar se dezenas de postos já foram fiscalizados aqui, pelo menos visitados. O que essa ação do Procon, doutor, quer mostrar? Há indícios de abuso de preços ou ainda é cedo para falar isso? Boa tarde. Boa tarde, Bagnetti. Nesse primeiro momento, mais de 90 postos já foram alvos de fotografia. Então nós passamos, fotografamos, colhemos dados com relação a preço. A gente internalizou isso e está sendo trabalhado com outros dados que a gente já tem, dados históricos que nós temos aqui. Agora inicia um próximo passo, que é o passo da notificação para a apresentação de mais documentos. Por quê? O que caracteriza preço abusivo? É preciso que haja algumas variáveis. Eu preciso verificar qual é o valor do preço de entrada, qual é o valor de venda deste produto, qual é o percentual histórico de lucratividade deste posto e qual que é também as despesas operacionais que estão incidindo naquele período. Só com o cruzamento de todas essas informações é que é possível afirmar que houve ou não aumento de preço abusivo. Isso não é simples, dedica trabalho, dedica estudo, e é isso que o Procon de Uberlândia e tantos outros Procons o país afora está fazendo esse levantamento para que, em identificando que determinado posto de combustível elevou a sua margem de lucro acima daquilo que é historicamente permitida,
utilizando-se como argumento, por exemplo, o problema da guerra, internacionalmente falando. Neste caso, está caracterizado o abuso de preço, ele será autuado e infracionado, obviamente, com multa pesada. Doutor, de que maneira que o consumidor, a população, pode participar dessa ação? Indicando algum tipo de preço que ele achou que esteja muito fora do contexto da realidade daqui para nós? Nesse momento, ele precisa confiar no PROCON. Esse levantamento nós já fizemos. Então, mesmo que ele tire uma fotografia de algum posto, nós já temos essa imagem. Então, agora é um trabalho técnico pelos PROCONs, a fim de identificar realmente, com bases técnicas, abrir o procedimento e autuar eventuais postos que possam estar caracterizando. É importante ressaltar à população que, se por acaso houve um aumento de preço na distribuidora, e esse aumento foi simplesmente repassado em razões inclusive de questões de impostos, não se caracteriza aumento de preço abusivo, e aí é uma questão mercadológica. Às vezes o consumidor questiona, mas a cidade vizinha o preço é tal, a distância é muito pequena para ter outro preço. O que isso pode caracterizar? É exatamente essas variações que se aplicam, seja de lucratividade. Veja bem, nós estamos num país democrático, então eu não posso colocar um teto de lucratividade. O que eu posso fazer é olhar o histórico de lucratividade. E nenhum posto pode utilizar de pandemias, de tragédias e da própria questão da guerra para aumentar a sua lucratividade. Esse é o problema, a questão ética comercial. Isso é que não pode acontecer. Então, às vezes, você vai ter variações de preço. Eu cheguei de viagem agora e consegui abastecer mais barato que aqui dentro de Uberlândia. Mas aí pode ser uma questão de imposto, pode ser uma questão de custo, pode ser uma questão operacional que possa influenciar nesse preço. O que for constatado abusivo, qual que é a consequência para o dono do posto? A partir da hora que toda essa documentação ela é analisada e nós verificamos que houve uma prática abusiva, é lavrado auto de infração, é dado a ele, obviamente, mais um prazo dele responder e, em não evidenciando que a resposta dele tem uma justificativa plausível, ele é autuado e as multas são pesadas, não tenho dúvida disso. Tá certo, obrigado, doutor Guimar. Tá aí, Wagner, uma ação que em breve vai ser aí encerrada, essa fiscalização, essa operação do PROCON, e nós continuamos informando o telespectador aqui da Band Triângulo, né? Obrigado, Carlos Vilela, agradeço o Guimar, no superintendente do PROCON, sempre atendendo o jornalismo aqui da Band Triângulo. O empresário, o dono de posto de gasolina, que anda certinho dentro da lei, não tem o que temer. Quem está, porventura, agindo aí, está mal intencionado, tem que se preocupar. A recomendação, antes que o PROCON possa agir, é ir lá e ajustar o preço nas bombas. E o Carlos Vilela falou muito bem falado, isso é uma preocupação nacional, tá? Isso é em todo o Brasil. E olha só, o etanol, o álcool, tem subido menos que a gasolina em alguns postos, mas está subindo. Tá, mas mesmo assim, a gente tem que ficar atento na hora de abastecer e fazer aquela tradicional conta para decidir qual combustível vale mais a pena na hora de abastecer. Vamos acompanhar? Com preços subindo, o consumidor se vira para economizar na hora de abastecer. A minha estratégia é sempre procurar um pouco mais barato, mas também ter cuidado também com a qualidade, né? A gasolina em alta tem a ver com a crise no mercado global de petróleo. Mas e o etanol? O carro, para mim, compensa mais colocar o álcool mesmo. Que ele roda mais com álcool para mim. Nunca fez a conta do etanol com a gasolina? Nunca fiz, mas agora até tô pensando em fazer. Como no motor o desempenho do etanol é menor, cerca de 70% do rendimento da gasolina, a gente precisa fazer uma conta para saber o que vale a pena. É só multiplicar o preço da gasolina por 0,7 e aí comparar com o preço do álcool. Nesse posto aqui, por exemplo, olha só, a gente já fez a conta. O preço da gasolina está em 7,19. Multiplicando por 0,7 dá 5,03, mais barato do que 5,19, portanto a gasolina aqui está mais vantajosa. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, em apenas 3 estados do país, o preço médio do etanol é mais vantajoso para quem tem carro flex. Mato Grosso do Sul e São Paulo. Mas é por muito pouco. Na média nacional, o álcool subiu menos do que a gasolina na semana passada. Nós estamos no final da entre-safra. A partir de abril, a gente começa a ter a moagem do novo ciclo da safra 26-27. Então, normalmente, durante a entre-safra, a gente já espera esse aumento. Mas aqui, olhando pelo lado dos produtores, o etanol mantém uma linha estável, não teve aumento de preço. O que houve é, sim, algum oportunismo no mercado da revenda que cresceu um pouco, mas é caso isolado. O governo avalia aumentar a quantidade do etanol na gasolina de 30% para 35% e também do biodiesel no diesel, de 15% para 25%.
Gasolina com 35% de etanol. Daqui a um dia não tem mais gasolina. Olha só que manobra é essa, hein? Não tá fácil para ninguém, não. Ó, confirmado. Escolas municipais de Uberaba vão entrar em greve na próxima sexta-feira. Atenção, pais e alunos. Deixa eu chamar o Juliano Carlos para saber qual a reivindicação da categoria, hein, Juliano? Boa tarde para você. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Essa greve foi aprovada ontem em assembleia pela maioria dos professores e professoras que participaram no sindicato da categoria aqui em Uberaba. Eles não aceitaram a proposta feita pela prefeitura do reajuste salarial de cerca de 5,4%. Então a categoria, Bagnete, está reivindicando um reajuste de 9,3% no total, sendo 5,4% referente ao piso nacional do magistério e 3,91% de recomposição inflacionária de acordo com o INPC, a partir de recursos próprios do município, além do reajuste no Vale Alimentação de 3,91%. Essa greve vai começar na próxima sexta-feira, como você bem disse, e a Prefeitura Municipal de Uberaba já está ciente. A Prefeitura falou que, inclusive, reconhece esse movimento de greve que vai começar na sexta-feira e vai seguir, a princípio, por tempo indeterminado. Só que o município, Bagnete, em nota, explicou que os professores tiveram cerca de 50% do salário aumentado desde 2021 e que vai tentar uma nova negociação. Tomara que aconteça antes desse prazo. Agora, Bagnete, o Fernando está mostrando aqui a Escola Estadual Castelo Branco aqui em Uberaba. Ela que é uma das mais frequentadas por Uberaba, e os trabalhadores da educação estão iniciando hoje o movimento de greve de 72 horas. Essa greve, paralisação, vai até a próxima quinta-feira. De acordo com o sindicato, além da luta pela recomposição e das perdas salariais, o objetivo da categoria é manter o foco na denúncia do leilão das escolas estaduais, previsto para o próximo dia 25, na B3, em São Paulo. Então, no acompanhamento da tramitação do projeto de lei de reajuste de 5,4%. Em Uberlândia, são 14 escolas que estão totalmente ou parcialmente paralisadas a partir de hoje, e aqui em Uberaba, cerca de 6 escolas aderiram à greve. Em nota, a Secretaria de Estado de Educação informou que está acompanhando e monitorando a situação dos servidores grevistas por enquanto no município. Então, continua essa queda de braço, Bagnete, tanto no estado quanto no município, os professores querendo reconhecimento e reajuste salarial, as prefeituras e também o estado, por enquanto, estão segurando. Vamos ver o que dá e nós vamos acompanhar. Eu volto com você. Nada mais justo do que o reconhecimento aí dos profissionais da educação. Na rede estadual, você está vendo a escola estadual aí, tivemos uma greve com uma pequena adesão. Agora, então, os professores retornaram, mas fazem uma paralisação para tentar pressionar o governo do estado. Lembrando que o novo governador assumiu ontem, sai Romeu Zema, entra professor Matheus Simões, que tem essa missão e essa dívida com os professores. Será que vamos avançar na educação estadual de Minas? Na rede municipal de Uberaba, sexta-feira, braços cruzados e aluno dentro de casa. Desafio para o município. Vem comigo porque aqui você também é o repórter. Semana passada mostramos aqui no Você é o Repórter, bairro Mansur. Reclamação da vizinhança de vazamento de esgoto a céu aberto. Preocupação até de contaminação do manancial. Nós estivemos no local, falamos com moradores, mostramos o problema. Muito bem, acionamos o DEMAI e o DEMAI prontamente nos atendeu, problema resolvido. Maria Eduarda está no bairro Mansur e mostra pra gente aí então a solução para esse problema. Muito boa tarde para você, Maria Eduarda. Boa tarde, Bagnete, para você que nos acompanha. Bom, foi muito rápido, né? Essa tentativa de resolução em relação a este esgoto a céu aberto aqui no bairro Mansur. A dona Maria, que a gente está aqui com ela, que ligou para a nossa redação e informou para a gente que no mesmo dia que passou a nossa reportagem, foi o mesmo dia aí que o DEMAI esteve aqui no local. Bom, dona Maria, foi mais de um mês, né? Essa situação que incomodou vocês, você que mora bem em frente aqui o local. Como que foi isso? Boa tarde. Boa tarde. O problema é que os moradores não podiam abrir nem a janela, né? Fedia demais e
essa água quando chovia voltava, parece que voltava no esgoto, né? E a gente estava com esse problema sério aí. Então eu resolvi tomar a frente, né? Porque nós não temos quem corra atrás para nós, tem que ser os moradores. É eu e essa outra senhora aqui que tomamos a frente, eu fui atrás. Só que eu não acabei de chegar lá porque estava com jeito de chuva, eu fiquei com medo da Rondônia inundar, né? Eu voltei, mas quando eu cheguei, eu liguei, assim que eu liguei, vocês no outro dia já estavam aqui. E aí, depois que vocês verem, no outro dia também já estavam aqui os carros da Demar, redor vendo já, né? E aí estão aí, igual vocês veem, já estão trabalhando, já tem quase uma semana, né, que estão trabalhando aí, e estão aí, né? Dona Maria, eu queria que você me explicasse aqui, o maquinário já está aqui, mas ainda não resolveu. Não, ainda não resolveu, porque os material tá tudo ali ainda, né? Então, teve caminhão, 3 caminhões que eu vi carregando pedra já faz dias, né? E hoje eu vi um outro caminhão grande, ontem tinha um caminhão grande também, hoje vinha aquelas pedras bem grandonas chegando aí. Então eu acho que ainda não resolveu, né? Mas o material tá tudo ali para ser resolvido, né? Vai resolver, né? Já valeu a pena vocês terem vindo, ter falado, né? Feito a reportagem. Bom, muito obrigada, Dona Maria. Como a gente está mostrando aí, está todo o maquinário aí, algumas tubulações para tentar resolver essa situação aqui no bairro Mansur, Bagnete. Obrigado, Maria Eduarda. Agradeço a Dona Maria, a nossa telespectadora e toda a vizinhança, né? É o início da solução de um problema. É um problema complexo, você viu ali então o maquinário, né, máquinas pesadas, a tubulação, você até conseguiu mostrar mais um pouquinho lá. Então é um trabalho que vai exigir uma demanda do DEMAI, mas que já está viabilizando todos os recursos para resolver essa situação, né, devido aí então à importância dessa situação. A gente está falando da proximidade com o manancial aqui de Uberlândia, né? Então, olha só, uma grande mobilização para se resolver. A gente agradece ao DEMAI e à vizinhança. Depois a gente volta lá, inclusive, com representantes, né, dessa obra, com o responsável dessa obra, para a gente explicar o passo a passo do que está sendo feito, tá? A gente fica muito feliz de poder mostrar a solução de problemas como esse. Ainda mais em uma semana tão especial. A gente está na Semana da Água. Uma iniciativa do DEMAI, da Prefeitura de Uberlândia, vai até o dia próximo de 28 de março, uma grande programação. Você é convidado para participar desses dias muito especiais aqui, gente. Visitas guiadas às ETs, às nascentes, tem palestra, exposição de arte, muita conscientização, tá certo? Para todo mundo, para toda a família participar. Quer saber como a água chega com tanta qualidade na sua casa? É a chance de você conhecer de perto toda a tecnologia, infraestrutura e o cuidado do DEMAI com os recursos naturais tão preciosos para a vida. Confira a programação completa nas redes sociais do DEMAI e participe também, tá certo? Essa semana aí, então, é muito especial, muito importante para todos nós. Quer ver só? Alunos da rede municipal aqui de Uberlândia estão visitando a estação de tratamento de água Capim Branco. A ação faz parte dessa Semana Mundial da Água. É uma forma de mostrar aos pequenos como funciona a estação de tratamento. Carlos Vilela tem as informações. A educação começa com os pequenininhos, né, Vilela? Exatamente assim, Bagnete. Para se ter ideia, hoje o ônibus escolar parou num ponto final diferente para uma turma de alunos da Escola Municipal Ladário Teixeira, uma escola municipal que fica na Rua Acre, no Nossa Senhora das Graças, aqui em Uberlândia. Hoje eles foram aprender o caminho que a água faz desde a captação, isso lá na estação de captação e tratamento Capim Branco, lá na região do Pau Furado, até a casa deles. Viu? Essa aula, vamos dizer assim, fez parte das atividades, como você disse agora, programadas pelo DEMAI para comemorar a Semana Mundial da Água aqui em Uberlândia. Esse ano com um tema bastante interessante, viu? O essencial que a gente não vê. E é isso que os meninos foram ver hoje lá na estação do Capim Branco, né? A programação começou na sexta-feira e vai até dia 28.
palestras, visitas técnicas, apresentações culturais, ações de conscientização e também lançamentos de projetos, né, sobre tudo que acontece com a água, né, para conscientizar essa garotada, principalmente o nosso futuro, né, Bagnetti? O uso consciente e também ter a consciência para que se dê valor àquela água que chega nas nossas casas, na nossa escola, no nosso trabalho, enfim, na vida de cada pessoa. Muito bacana, eu acompanhei hoje a visita desses meninos aí da Escola Municipal Ladário Teixeira e eles ficaram impressionados, Bagnetti, porque o que a água percorre desde lá do Rio Araguari, estamos falando da estação do Capim Branco, até a torneira de casa, é um espetáculo para se ter muito cuidado com esse bem precioso nosso chamado água. E que essa água é muito mais do que benta, viu, Bagnetti? E o nosso papel é justamente esse, né, Carlos Vilela? Mostrar, incentivar, compartilhar com as pessoas a importância do consumo consciente da água. Falando em água, Carlos Vilela, a gente olhando para o céu aí parece estar prometendo vir muita água do céu aí nas próximas horas, hein? Tem alerta de chuva forte aqui para nossa região. Eu acredito, Bagnetti, que não vai demorar muito, vai soar para todo mundo aquele alerta da Defesa Civil, porque este pano de fundo aqui é exatamente a área central de Uberlândia, inclusive região aí da Rondon Pacheco. Então, daqui a pouco, se o alerta for disparado, todo mundo tem que atender, obedecer. Mas é a chamada, Bagnetti, águas de março fechando o verão. Tomara que ela venha mansa para não causar nenhum problema, não é mesmo? É verdade, Vilela. Obrigado. Daqui a pouco você volta. Se começar a chover, você se protege e chama a gente para a gente mostrar a chuva aqui, então, que está chegando em Uberlândia e toda a região. Olha só, uma sucuri chamou a atenção de muita gente. Uma cobra com cerca de 4 metros de comprimento, pesando 70 quilos, foi encontrada em uma área de mata ao lado da Avenida Aldo Borges Leão, aqui no bairro Morada Nova, em Uberlândia. O Corpo de Bombeiros foi acionado, e é assim que tem que ser, para capturar a danada da cobra, que não coube no tambor normalmente usado para esse tipo de captura. Foi necessário colocar a sucuri em uma gaiola para animais de maior porte, devido ao tamanho da cobra. Ela deve passar por uma avaliação no Laboratório de Animais Silvestres da UFA. Se tiver tudo certinho, volta para o habitat natural, longe da cidade. Você já viu uma cobra desse tamanho ao vivo? Ha! Se você ver, você corre, hein? Cuidado! O homem foi flagrado por câmeras de segurança arrancando uma muda de árvore em Patos de Minas. O caso aconteceu durante o final de semana e as imagens mostram o homem voltando ao local, arrancando a planta e jogando no lixo. De acordo com a legislação municipal, é obrigatório o plantio de árvores nas calçadas e a previsão de multa para quem danifica ou remove as multas. Até o momento, o camarada aí não foi identificado. Que ideia de jirico, desocupado, malandro, safado, vagabundo. E por aí vai. Deixa a danada da plantinha lá. Tem nada. Olha lá. Vou te falar, viu? A gente tem que economizar nas palavras. Tá fazendo mal para ninguém. Estamos aqui falando de meio ambiente, falando de água, né? E o camarada me dá uma dessa. Eu vou te falar. Vem comigo porque aqui você também é um repórter. A gente continua falando aí então do que importa para a população. O Luciano, aqui de Uberlândia, mandou esse vídeo mostrando a situação da rua João Evangelista, bairro Maravilha. A via está cheia de buraco. O que acontece? Dificulta a vida de todo mundo. Segundo ele, olha só, o problema está aí há muito tempo. Falou que ia chamar a Band Triângulo, Minas Urgente, acabou de ligar na redação. Bagnetti, ó, problema resolvido. Foram ligeiros aí, Minas Urgente, nota 10, demais. Quem é o responsável pelo tapa-buraco? É a Secretaria de Infraestrutura. A Secretaria de Infraestrutura atendeu prontamente. Esse problema aí já tá velho. Esse aí já passou. Ele filmou. A secretaria foi lá e resolveu o problema hoje de manhã. É o Danilo que mandou pra gente? Como é que é o nome dele aí? Luciano. Luciano, faz uma imagem aí agora do asfalto bonitinho, manda pra cá que a gente faz questão de compartilhar, tá certo?
Olha só, R$700 mil. Essa é a premiação para cada um dos 2 vencedores do Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia 2026. Inscrições abertas e o César Campos está ao vivo com a gente, direto de Araxá, muito bem acompanhado e tem as informações. Uma boa tarde para você, César. Ei, Bagnete, boa tarde para você, boa tarde a todos. Além do prêmio em dinheiro, o reconhecimento também faz toda a diferença. E quem vai dar mais informações para a gente sobre o prêmio CBMM de Ciências e Tecnologias quem é o Tiago Ramos Ribeiro, ele é gerente de desenvolvimento de produtos e processos da empresa. Oi, Tiago. Uma pequena interrupção na transmissão do César Campos, ele está ao vivo, direto de Araxá, transmissão ao vivo pela internet. Tem dessas. A gente vai restabelecer o contato com o César. Enquanto isso, você vai acompanhando essas imagens da premiação. E depois do intervalo, a gente volta a falar desse assunto. Não saia daí, Minas Urgente. Volta já. O maior desafio de Uberaba chegou. Dia 29 de março, a energia da corrida vai tomar conta da cidade. Build Desenvolvimento Imobiliário apresenta Uberaba 21K Half Marathon. Escolha seu percurso. Últimas vagas, inscreva-se agora. Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição. Tá na hora de pedir o seu concreto usinado? Então chama aqui na Wellmix. Parcelamento em 18 vezes no seu cartão de crédito. O melhor concreto com a entrega mais rápida, dividido em 18 vezes no seu cartão de crédito. A gente está esperando por você. Vila Real Exclusivo. A exclusividade em sua forma mais rara. Apenas 110 terrenos de 440 metros quadrados. Prontos para construir o seu projeto de vida. Na Avenida Vereador Carlito Cordeiro, Zona Sul de Uberlândia. Que tal cuidar ainda mais da sua autoestima? Na Royal Face são mais de 40 procedimentos faciais e corporais para você encontrar a sua melhor versão. E o melhor, tudo com um precinho imbatível. Ofertas Casa dos Pisos, revestimento 38 por 82, 22,90 o metro, telha 366, 99,90, porcelanato extra 62 por 62, 49,90. Casa dos Pisos, Rua das Durantas 9, Jardim Célia. Acho chique. Novo quadro do programa Band Mulher. Lifestyle, moda, viagens, gastronomia e muito mais. Um universo de bom gosto e inspiração. Toda quinta a partir das 13h50 com Silvia Vilela. Oferecimento Carmine, porque o melhor lugar é o seu lar. Pomar Citrus, a essência da fazenda na sua mesa. Siga o nosso Instagram, @PomarCitrus. Trem da Roça Uai, é mais que um empório. É um pedacinho da roça pertinho de você. Minas Urgente de volta, agradecendo o carinho da sua participação, muitas mensagens. Aí na sua região já começou a chover? Olha só, eu quero voltar lá para Araxá, mas antes eu quero falar para você o seguinte, são muitas pessoas que fazem parte da nossa equipe, que colocam o Minas Urgente todos os dias no ar, e hoje é o último dia da nossa diretora Andressa Núbia, que está indo para um novo desafio. Direto você escuta eu falar, minha diretora, pode assim, pode assado? Pois é, ela que manda em mim aqui no nosso programa, está se despedindo hoje, fiz questão de dar um abraço nela ao vivo aqui, desejar muito boa sorte nessa nova empreitada. Band Triângulo sempre de portas abertas para você, aqui também a sua casa. Obrigado pela parceria, vamos sentir a sua falta, tá bom? Vai em paz, mas se precisar voltar, os amigos estão te esperando de braços abertos. Vamos voltar lá para Araxá, vamos saber dessa premiação da CBMM. César Campos, contato restabelecido, muito bem acompanhado. Compartilha com a gente aqui, César. Estamos de volta, Bagnete, como você bem falou, R$700 mil é o prêmio, mas o reconhecimento também é muito importante. O Tiago Ramos Ribeiro, gerente de desenvolvimento de produtos e processos, está aqui ao meu lado, vai dar mais detalhes sobre esse prêmio. Quem pode se inscrever, Tiago? Ô César, boa tarde.
Pode se inscrever professores, pesquisadores, inventores, empreendedores de todo o Brasil. Pessoas que têm uma trajetória já consolidada, já realizada na área de ciência e tecnologia. Do Brasil inteiro, do interior, das capitais. Essa inscrição pode ser feita pela pessoa, mas também pela universidade, pela instituição. Como é que funciona? Exatamente. A pessoa pode se inscrever lá no site, prêmiocbmm.com.br, mas as instituições, as universidades podem indicar pessoas também para receberem o prêmio. Como é que é o processo, Thiago? A gente analisa o enquadramento conforme as regras, está tudo descrito lá no site. A gente também tem uma comissão de professores que vão escolher um ganhador para a categoria ciência e um ganhador para a categoria tecnologia. Grandes nomes já venceram esse prêmio, né, Thiago? Já, grandes nomes. A gente tem o professor Paulo Artacho, da USP, o professor Nívio Ziviani, aqui da UFMG, mineiro, né? Então essas pessoas têm uma trajetória muito renomada, que já tem realizações muito importantes, tanto para a ciência quanto para a tecnologia brasileira. Vamos falar da premiação, o Bagnetti começou a falar sobre isso, mas é uma premiação realmente muito interessante, fora, como eu também ressaltei, o reconhecimento, né? O valor do prêmio é R$700 mil para cada categoria, mas o que a gente quer é dar destaque para essas pessoas que têm uma trajetória relevante, para que elas sirvam de referência até para as gerações novas perseguirem isso como um modelo, né? Não deixa de ser um incentivo muito grande para essas novas gerações. Sim, né? É um incentivo para as novas gerações e também um momento de destaque, de mostrar para o Brasil o que esses pesquisadores estão realizando aqui no nosso país. Né? Para a gente ressaltar direitinho o endereço do site e até quando a pessoa pode se inscrever. Então o site é prêmiocbmm.com.br, as inscrições vão até agora dia 24 de abril, então a gente tem um mês aí para encerrar as inscrições e a gente vai conhecer os vencedores em agosto. Muito obrigado pela sua participação, Thiago. Tá aí, Bagnetti, ótima oportunidade. Você que é aqui da nossa região, a gente tem várias universidades com grandes nomes, grandes professores, podem se inscrever e concorrer a esse prêmio de R$700 mil, que é, digo, pequeno perante a esse reconhecimento, viu, Bagnetti? Eu volto com você. Um super reconhecimento e um super incentivo. César, obrigado pelas informações, agradeça nosso entrevistado e o convite se estende a todos vocês, nossos amigos telespectadores. Olha só, aconteceu mais uma audiência de instrução de Romário dos Santos Cruz. Ele é suspeito de assassinar Vanessa Jussara da Silva, de 38 anos, em outubro do ano passado, aqui em Uberlândia. Você se recorda desse crime, teve uma grande repercussão. A justiça decidiu que ele vai a júri popular por feminicídio com 3 qualificadoras, além de ocultação de cadáver. O crime aconteceu no dia 5 de outubro do ano passado. Segundo a Polícia Civil, os dois estavam na casa dele, consumiram bebida alcoólica quando, em determinado momento, passaram a discutir por ciúmes. Ele usou uma corda de varal para enforcar a mulher, que teve morte por asfixia. Depois disso, tentou encobrir o crime e ocultou o cadáver em uma área de mata. O corpo foi encontrado no dia 9 de outubro, após Romário confessar o crime, indicar onde o corpo de Vanessa estava escondido. Daqui a pouquinho, advogado do povo aqui no nosso Minas Urgente, coloca o Bandzap, por favor. Você pode continuar mandando suas perguntas, tá certo? Manda o nome e a cidade, o Dr. Leônidas responde para você. Um corpo foi encontrado na zona rural de Uberlândia e o pior, com sinais de agressão. A princípio, acredita-se que foi esfaqueado. Carlos Vilela de volta com as informações. Vilela. Pois é, Bagnetti, isso foi ontem à tarde, ali próximo à ponte de arame sobre o rio Uberabinha, ainda é zona rural de Uberlândia. Não é o primeiro, Bagnetti, nem o 20º corpo que se encontra neste local aí, diga-se de passagem. Esse trata-se de um homem negro com idade estimada ali entre 35 e 40 anos, estatura média, 1,65 m, usava cavanhaque, não tinha tatuagem ou nenhum sinal de identificação. Ele estava enrolado numa espécie de tecido, tinha as mãos amarradas e tinha, como você disse, perfuração à altura do pescoço, tipo facada. O corpo foi jogado nesse mato aí, no meio de uma lixaiada, e a Polícia Militar e a Polícia Civil foram chamadas para fazer os primeiros levantamentos de informações, já que esse corpo ainda não foi identificado. Uma coisa que a polícia pode até descartar é que pode não se tratar de uma pessoa, um andarilho, pelas características do corpo. O sargento Costa, da Polícia Militar, atendeu a imprensa nesta ocorrência, que a polícia também esteve presente e tem mais informações sobre este caso. Veja.
Nós recebemos a informação de que teria um corpo aqui jogado nas margens do rio, aqui na estrada da Ponte de Arame. Deslocamos aqui até o local e foi constatado aí que tinha um indivíduo aí do sexo masculino, amarrado com algumas perfurações no pescoço. A idade aparente aí é 40 a 45 anos, cidadão e negro. Ele estava amarrado com as mãos para trás, enrolado em um carpete, e o pessoal que jogou ele aí jogou lixo em cima dele para tentar esconder o corpo. As perfurações dá para ver que é por arma branca, faca. Agora a gente vai tentar identificar aí a vítima, né? Que a gente não tem identificação dele até o momento. Vai tentar ser identificado aí para tomar as providências que for necessário futuramente. Um crime que já está sendo investigado pela Polícia Civil e deve ter desdobramento nas próximas horas. Que lugar assustador aí onde então se deu o desfecho dessa ocorrência, desse crime. E segue sem identificação, o corpo é encontrado na Lagoa Grande, em Patos de Minas. Vamos chamar o Gustavo Galvão ao vivo, direto de Patos, que tem as informações desse caso também. Boa tarde para você, Galvão. Oi, Bagnetti, muito boa tarde para você, uma ótima terça-feira a todos que acompanham Minas Urgente. Essa situação chamou a atenção de Patos de Minas inteira na manhã de ontem, porque esse corpo foi encontrado boiando, então as pessoas que moram próximo ali à orla da Lagoa Grande acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para saber do que se tratava, ou melhor, de quem era esse corpo boiando na orla da Lagoa Grande. Quando essas equipes chegaram, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, esse corpo estava a alguns metros então da margem da Lagoa Grande, um dos principais pontos, cartões postais aqui da cidade de Patos de Minas. Um dos bombeiros entrou na água, fez a retirada então deste corpo até a beira da lagoa. A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica da Polícia Civil e em seguida esse corpo então foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Patos de Minas. Essa vítima, portanto, conforme bem dito por você, ela ainda não foi identificada. Segundo as informações, tratava-se de um homem que não portava nenhum tipo ou espécie de documento pessoal. Até o momento não há a confirmação da causa da morte. O caso segue em investigação para esclarecer todas essas dúvidas, essas circunstâncias. Ricardo Bagnetti, agora sim eu volto com você. Obrigado, Galvão. É um caso que chama a atenção. A gente está falando de um cartão postal de Patos de Minas, uma região central, então tem que entender se foi um acidente, o que pode ter acontecido, se trata de um crime e quem porventura esteja com um conhecido, um parente, um familiar desaparecido pode ajudar nessa identificação. A Polícia Civil também instaurou um inquérito para apurar a morte de uma criança de 9 anos em Araxá. Ela morreu enforcada e a principal suspeita é de um acidente doméstico. O César Campos está de volta com a gente, trazendo essas informações muito tristes, por sinal, hein, César? Muito triste, Bagnetti, difícil de dar essa notícia, viu? O acidente teria acontecido na varanda da casa da família. O menino estava brincando com uma corda que havia sido instalada lá no local para sustentar ali aquele saco de pancada, aquele mini saco de pancada, que é um brinquedo muito comum entre as crianças. Ele tinha o costume de fazer isso, segundo a polícia. Em determinado momento, Bagnetti, ele teria ficado preso na corda e um possível enforcamento acidental durante essa brincadeira. O delegado Jefferson Leal está acompanhando o caso e falou ontem conosco sobre esse assunto. Vamos ouvir. Chegou para nós aqui da Delegacia de Homicídios essa informação. Eu tomei o cuidado de entrar em contato com o perito responsável, com a médica legista responsável e, de acordo com as análises desses dois profissionais e do investigador, enfim, do delegado, eles chegaram à conclusão que não tratou-se de um homicídio, não tratou-se de um homicídio, nem de um suicídio, e sim, tudo indica que foi um acidente. E ela já tinha o costume de brincar naquela corda. Então, de fato, foi uma fatalidade. Uma fatalidade muito triste, né? Nós voltamos a falar ao vivo, ainda segundo a polícia, os pais e uma avó da criança tentaram socorrer ela, levaram ela para um hospital, mas sem sucesso. O caso é tratado então, Bagnetti, como acidente doméstico, uma fatalidade, mas por praxe, a Polícia Civil abriu um inquérito, vai ouvir todos os envolvidos, juntar os laudos, mas ressalto aí, a convicção hoje do delegado, de toda a equipe, é de um acidente doméstico. Lamentável, né, Bagnetti? Eu volto com você.
Obrigado, César. Os nossos sentimentos à família, né? Um acidente incomum, mas se trata de um acidente doméstico. É importante o César trazer essas informações até para tranquilizar, vamos dizer assim, a população de Araxá, que fica muito apreensiva com uma situação como essa. Mais uma vez, os nossos sentimentos à família. Eu vou fazer um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, advogado do povo. Vamos falar dos seus direitos. Eu volto já. Inspirados no melhor da perfumaria fina mundial, chegaram os limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. A elegância da pera inglesa e frésia, a intensidade do ameixa negra, a suavidade do chá branco, o frescor do bambu e a energia vibrante do flor de laranjeira. Limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. O uso consciente da água começa com pequenas atitudes no dia a dia. Seja consciente. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Tome banhos curtos. Evite o desperdício. Água é um recurso fundamental para a vida no planeta. O uso consciente da água é um compromisso de todos com o presente e o futuro. 22 de março, Dia Mundial da Água. Apoio Demais Sustentabilidade e Prefeitura de Uberlândia. Cadê meu celular? Vou ligar pro 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Aqui no Bernardão tem tudo pra sua Páscoa e com aquele precinho, ó, que cabe no bolso. Pernil suíno resfriado sem osso, R$14,99 o quilo. Filé de peito de frango sadia, 1 quilo, R$17,99. Rosquinha Mabel Coco, 500 gramas, R$5,78. Maionese tradicional Helmos, 500 gramas, R$8,99. Ovos brancos Rancho da Lua, 20 unidades, R$12,99. Banana Marmelo, melão, mexerica Poncã, banana prata ou tomate extra, R$5,99 o quilo. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. Prato de Minas Gourmet. Toda quinta a partir do 12h40 no Minas Urgente. Oferecimento Coca-Cola, a magia acontece. Azulim Perfumes de Casa, a vida pede e Start faz. Você já sabe, toda terça-feira é dia de falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo. Com ele, doutor Leandro Souza, gentilmente nos atendendo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Bagnetti. Seja muito bem-vindo, obrigado mais uma vez pela presença. Para você participar, o BandZap está liberado, manda o nome, a cidade onde nos acompanha, a gente responde a sua dúvida pode ser a de outras pessoas também. Doutor, vamos começar aqui com a pergunta da Paula. Ela é de Uberlândia, tem 60 anos, faz tratamento de trombose, doutor. Toma remédio fornecido pelo SUS. Mas desde novembro o medicamento está em falta e ela sofre as consequências de não fazer o tratamento. Ela já ouviu que muitas pessoas já conseguiram medicação através da justiça. Gostaria de uma orientação do doutor como proceder em situações assim. Perfeitamente possível, tá? Perfeitamente possível. Existe uma jurisprudência que ela estabeleceu uma espécie de regramentos para a concessão desses medicamentos. Mas aqui também cabe fazer uma ressalva que o poder público, ele sempre se vale de um argumento, de uma tese jurídica chamada reserva do possível, né? Porque vamos lá, né? O direito à saúde é um direito consagrado na Constituição. Então você tem direito a uma medicação e deve ser provida pelo Estado. O problema, muitas vezes, é se o medicamento ele é muito caro, se o medicamento está em falta. Então, geralmente, quando se busca judicialmente essa obtenção desse medicamento para tratamento de saúde, o Estado se vale da reserva do possível. No seguinte sentido, né? São muitas as necessidades e nem sempre as possibilidades elas conseguem se adequar, né? Uma vez que você tem que garantir a saúde de todos. Mas o que ocorre? A gente orienta, nesses casos específicos, buscar um receituário médico de modo a demonstrar a necessidade
Temos que verificar também se esse medicamento está ou não inscrito naqueles fornecidos pela Anvisa. E se houver ali qualquer omissão do poder público e se esse medicamento for imprescindível para a sua vida e pode causar uma lesão grave, então é possível sim pleitear na justiça requerendo uma medida liminar para que esse medicamento ele possa vir a seu benefício de qualquer forma, ainda que seja necessário uma importação. Isso ocorre em casos extremos. Mas é um caso que demanda uma análise para verificar os requisitos, a compatibilidade com a jurisprudência. Orientamos procurar a Defensoria Pública para esse fim. Doutor, o Antônio Carlos de Uberlândia conta que na semana passada caiu em um buraco, passou um buraco, caiu em um buraco com um carro e cortou o pneu. Prejuízo na casa de R$500. Ele quer saber se ele pode entrar na justiça contra o município. Pode. Agora tem que verificar há quanto tempo esse buraco está lá, né? A gente está nos períodos de chuva, então é normal que um buraco na via aconteça aqui, acolá. O problema aí é a negligência do poder público. Então tem que verificar, existem modos de provar isso com câmeras, etc, etc. E aí sim você poderia pleitear esse tipo de ressarcimento. Doutora, a Ana Carla, também de Uberlândia, conta que foi demitida há cerca de um mês e ela não se contentou com a justificativa. Ela pode entrar na justiça contra a empresa? Compensa ajuizar uma ação numa situação como essa? Olha, vamos lá. O que prevalece aqui no Brasil é o princípio da imotivação da dispensa. O que é a imotivação da dispensa? A empresa pode mandar embora, não precisa apresentar qualquer motivo. Agora, esse motivo não pode ser discriminatório, que é uma exceção à regra. Mas discriminação também não é tão simples de se provar e tem que constatar este ato. Aí, se compensa ou não compensa entrar na justiça, essa é uma avaliação que deve ser feita na presença do advogado. Porque talvez ali possa ser encontrado verbas que não foram pagas, erro em enquadramentos sindicais, horas extras calculadas de forma errática. Aí tem que ser uma análise ampla. Só após essa análise ampla é que vamos dizer se compensa ou não compensa. Agora, respondendo diretamente a sua pergunta. O motivo não me agradou ou não foi o motivo. Isso não muda absolutamente nada. Não muda. Salvo se o motivo for discriminatório. Aí muda tudo. Caso contrário, não vai mudar para efeitos de procedência ou improcedência em uma ação. Doutora Alexia, de Uberaba, está nos acompanhando e ela conta que a empresa que ela trabalha não está depositando o FGTS há quase um ano. Ela quer saber se ela e os colegas têm alguma coisa que eles possam fazer, porque inclusive tem medo de represálias. Muito bem. Olha só, isso aí é uma falta gravíssima que a empresa está cometendo com o empregado, não depositar o FGTS. Isso é causa de rescisão indireta. A jurisprudência do TST já afirmou entendimento pacífico com relação a isso. O atraso reiterado do depósito fundiário é causa para rescisão injusta do contrato de emprego nos termos do artigo 483 da CLT. Então, se você quiser sair da empresa e ter os efeitos como se ela estivesse te mandando embora, bastaria você contratar um advogado, entrar com ação e alegar essa ausência de depósitos. Isso se você quer sair e receber seus direitos. Mas aquelas pessoas querem ficar na empresa. E aí, o que fazer? Aí a gente recomenda, denuncia ao Ministério do Trabalho e Emprego, que é um órgão do Poder Executivo que tem a tarefa de fiscalizar. E fiscalizada a empresa, constatado o FGTS em atraso, a empresa será notificada a regularizar sob pena de multa. Doutor, o Marcelo, do bairro Pampulha, aqui em Uberlândia, gostaria de saber como posso reclamar na Justiça a perturbação do sossego por parte de uma igreja que durante os cultos utilizam som profissional e perturbam toda a vizinhança, que não conseguem sequer conversar dentro das próprias casas. Pois é, olha só, isso é um debate muito bonito, né? Direito à liberdade de culto e direito também ao sossego. Dois princípios jurídicos que estão no topo, né? Mas vamos lá, não existe nada absoluto. Está perturbando o sossego? Você tem direito em fazer cessar. O que a gente orienta nesses casos, tá, que costuma se resolver de forma bem mais simples, é você procurar o juizado especial, que não precisa da presença do advogado. Lá no setor de atermação você vai formular essa reclamação e pedir uma liminar para que o barulho
ele seja imediatamente interrompido. Ele tem que ser razoável. As igrejas podem sim prestar seu culto, mas isso não pode violar direito de terceiros. Então, tudo deve ser proporcional e razoável. Então, você pode fazer dessa forma. É o caminho que eu entendo que é mais simples, menos burocrático e que vai colocar alguma pressão de alguma forma. A Andréia, doutor, ela quer saber se alguém que se machucou no trabalho pode ser dispensado pela empresa, demitido pela empresa, sem prestar o mínimo suporte. Olha, isso é um contexto amplo, né? Se você machucou no trabalho, foi um acidente, ou você machucou sozinho, temos que analisar esses dois pontos, que os efeitos jurídicos são diferentes. Se tem uma relação direta com o trabalho e se ficar constatado que é um acidente, compete à empresa prestar toda a assistência médica, amparo, tudo o que for. E se você ainda desejar, você pode requerer dano moral em função disso. Claro, tem que ficar comprovada a conduta, o nexo causalidade, o dano e a culpa da empresa, a exceção quando a empresa é responsabilizada nos casos em que independe de culpa, que é a responsabilidade objetiva, quando a atividade ela for de risco, que é uma análise do caso concreto. Mas esse é o ponto. Agora, se você se machucou sozinho, sem qualquer relação de causalidade com o trabalho, aí a empresa não tem que indenizar. Ou seja, você foi o único culpado deste evento. Então, demanda essa análise e aí sim a gente pode chegar a essas duas conclusões. Doutora, a pergunta aqui é direito sobre benefício, mais especificamente o plano de saúde. A nossa telespectadora manda o nome para a gente aqui, ela fala que tem mais de 3 meses de contratação. Ela passou do período de experiência e a empresa não ofereceu o plano de saúde. É um direito dela esse benefício? Não necessariamente. E pela lei, não. Agora, se a empresa dispõe dentro de suas regras esse benefício do plano de saúde, sim. Né? O que você dá para um, você tem que dar para todos. É o princípio da isonomia. Né? Então, tem que analisar o caso concreto. O regulamento da empresa, qual que é a política com relação à oferta de plano de saúde, para dar um parecer mais efetivo se há ou não esse direito perante o seu empregador. Doutor, o Alex ele mandou uma pergunta aqui. Alex, se puder complementar a informação, mas ele disse que a patroa da mãe dele não paga o INSS, o INPS, há 20 anos. Ele quer saber o que a mãe pode fazer numa situação como essa. Pois é um problemaço, porque quando for requerer aposentadoria, vai ter falta lá de contribuição, né? E isso pode acarretar sérios problemas se você precisar se afastar do trabalho. Quem que vai pagar aí o auxílio-doença? Vai ter que ser a sua empregadora, né? O que você pode fazer? Você pode formular uma denúncia perante o INSS de que está acontecendo isso. Formula essa denúncia, apresente a sua carteira de trabalho no INSS, peça a retificação para fazer constar ali que você está trabalhando, mas que está tendo ali uma ausência de recolhimento para que essa empregadora seja notificada e ela assim coloque em dia essas contribuições. Agradecer ao doutor Leônidas, toda terça-feira ele está conosco aqui no quadro Advogado do Povo para falar dos seus direitos. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Disponha sempre, estamos à disposição. E você que participou conosco, nosso muito obrigado. Na próxima terça-feira tem mais Advogado do Povo. Foi lançado hoje o programa Mulher em Foco, um projeto aqui em Uberlândia para ampliar os cuidados à saúde da mulher. Maria Eduarda acompanhou o lançamento e compartilha com a gente essas informações, Maria Eduarda. Bom, esse projeto contempla aí o ano todo, né? O ano todo de 2026, com foco na saúde da mulher e também com foco de reduzir a lista de espera aqui em Uberlândia, com mais de 10 mil exames de ultrassom, 200 cirurgias ginecológicas, 5 mil exames ginecológicos e também contemplando aqueles exames de prevenção, que é o Papa Nicolau, colonoscopia, mais de cerca de 2.500 implanons que serão implantados, né, aqueles métodos contraceptivos e, além disso, também vai ter outras ações. Neste sábado, dia 28 de março, acontece o Sabadão da Mulher, onde várias unidades básicas de saúde estarão abertas aqui no município,
contemplando aí várias mulheres. O atendimento será somente para o público feminino aqui na cidade de Uberlândia. Muito importante lembrar, Bagnete, que essas ações em questão da lista de espera contempla as mulheres que estão ainda na lista de espera. E aquelas mulheres que irão fazer alguma consulta ou algum exame também irão entrar aí dentro desses dados de 10 mil exames e 5 mil consultas. Volto com você. Reforço importante na saúde da mulher, né, Maria Eduardo? Obrigado pelas informações. Falando de saúde da mulher, agora eu quero falar da beleza da mulher. Quero conversar com as nossas amigas do Minas Urgente. Estou recebendo ela, a Aninha, da Band FM 99.9, porque tem presente para você ficar mais bonita, né, Aninha? Isso mesmo, Bagnete. Prazer estar aqui mais uma vez. A casa é sua. Para falar dessa promoção durante este mês de março, que é exclusiva para você, mulher. Um mês está acabando, mas ainda dá tempo de você participar dessa promoção, tá bom? Tem prêmio em dobro para você. Toda terça e sexta-feira tem presentes da Mondial. Hoje é dia. Hoje é dia. Hoje no Tamo Junto, viu? A partir das 3 horas da tarde, com meu amigo Magal, com o Mateuzinho, tem sorteio para você. Escova modeladora, secador de cabelo, toda terça e sexta-feira. E tudo da marca Mondial. E para concorrer é muito fácil. Como é que faz para participar, Aninha? É só você participar pelo Bandzap, o WhatsApp da rádio, que é o 990-2999. Tá aqui na tela, pode tirar uma foto da Aninha, minha e do número. Muito fácil, 990-2999 com a frase prêmio em dobro para elas é só na Band FM. Prêmio em dobro para elas é só na Band FM. E hoje é terça-feira, hoje tem, hein? Hoje tem sorteio, sexta-feira também, e na próxima terça será o último sorteio dessa promoção, hein? Que horas são agora? Agora é 1h e pouquinho? Hã? 1h38. Se mandar mensagem agora, dá tempo ainda de concorrer no de hoje? Dá tempo de participar. Isso mesmo. Cadastre-se 990-2999. E olha, Bagnete, ainda tem uma notícia boa aqui para os nossos ouvintes. Então, você que é telespectador da Band TV, a gente te convida para ficar na sintonia, porque tem promoções o dia todo. E depois que a gente encerrar o prêmio em dobro para elas, a gente continua com o Festival de Prêmios da Band FM, que é prêmios da marca Mondial para os nossos ouvintes toda sexta-feira, tá? Você não vai ficar de fora, né? Alegria, alto astral. É muito bacana a programação e prêmio. E além de secador, de escova modeladora, a gente vai trazer air fryer, a gente vai trazer ventilador e muito mais. Segue o nosso Instagram, @BandFMTriângulo, para você ficar por dentro de tudo. Então aproveita, não dá mole não. Dá tempo ainda, ó. Eu e a Aninha vamos ficar aqui. Vamos bater uma foto, Aninha? Você bate uma foto aí com o número do WhatsApp. Eu e a Ana vamos fazer um intervalo. Minas Urgente volta já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. Há 65 anos, o Hospital Eliangote escolheu um caminho, cuidar de vidas. Investimos em tecnologia, crescemos em estrutura, mas nunca deixamos de cuidar do que mais importa, das pessoas. Porque quanto mais a gente cresce, mais vidas dependem de nós. E quanto mais vidas dependem de nós, mais precisamos da sua ajuda. Faça parte dessa jornada de amor, cuidado e esperança. Apoie o Hospital Eliangote. Quem compara, compra Jockeyville. Você já deve ter pensado em trocar seu apartamento por uma casa. No Jockeyville, você tem espaço para tudo, com uma área externa feita para a vida acontecer. 1, 2 ou 3 suítes. São 3 opções de plantas e fachadas em um residencial com lazer completo. Metade do preço do metro quadrado. O dobro de vida. Conheça o decorado do Jockeyville. Está na hora de pedir o seu concreto usinado? Então chama aqui na Welmix. Parcelamento em 18 vezes no seu cartão de crédito. O melhor concreto com a entrega mais rápida, dividido em 18 vezes no seu cartão de crédito. A gente está esperando por você. Vila Real Exclusivo. A exclusividade em sua forma mais rara. Apenas 110 terrenos de 440 metros quadrados. Prontos para construir o seu projeto de vida. Na Avenida Vereador Carlito Cordeiro, Zona Sul de Uberlândia. Que tal cuidar ainda mais da sua autoestima?
Na Royal Face são mais de 40 procedimentos faciais e corporais para você encontrar a sua melhor versão. E o melhor, tudo com um precinho imbatível. Ofertas Casa dos Pisos, revestimento 38 por 82, 22,90 o metro. Telha 366, 99,90. Porcelanato extra 62 por 62, 49,90. Casa dos Pisos, Rua das Durantas 9, Jardim Célia. Toda quarta-feira é dia de Médico do Povo aqui no Minas Urgente. Tem alguma dúvida sobre a sua saúde? Aquela dor que te incomoda, manchas na pele? Não importa qual o problema, o Minas Urgente vai te ajudar respondendo as suas perguntas ao vivo aqui no estúdio. Uma consulta para você e para sua família. Mande suas dúvidas pelo BandZap. Médico do Povo. Oferecimento Cardion, cardiologia preventiva e avançada. Agora em novo endereço, Avenida Getúlio Vargas, 2054. Você viu aí que amanhã tem Médico do Povo, mas agora eu quero te falar da nova linha de limpadores perfumados Azulim, edição especial. A Start Química trouxe para você o que tem de melhor na perfumaria mundial para deixar sua casa mais cheirosa por muito mais tempo. Agora aquele cheiro gostoso, agradável, que você só sentia em shopping, lojas de alto padrão e hotéis, você também pode ter aí na sua casa. Gente, edição especial Azulim, chá branco, bambu, flor de laranjeira, pera inglesa e fresa e ameixa negra. Eu mostro mais um pouquinho para você. Inspirados no melhor da perfumaria fina mundial, chegaram os limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. A elegância da pera inglesa e frésia, a intensidade do ameixa negra, a suavidade do chá branco, o frescor do bambu e a energia vibrante do flor de laranjeira. Limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Novos limpadores perfumados Azulim, edição especial. Esse aqui é o ameixa negra, tá? É o melhor da perfumaria fina para você. A vida pede, a Start faz e na Start a gente confia. Deixa eu mostrar para você acidente entre dois carros, acabou deixando 2 pessoas machucadas lá em Uberaba. Juliano Carlos está de volta e tem as informações. O que aconteceu aí, Juliano? Pois é, Bagnete, mais uma vez, você que conhece bem Uberaba, Avenida Leopoldino de Oliveira, cruzamento com a Rua Senador Pena, ali bem pertinho da Praça dos Correios. Ontem à noite, segundo a Polícia Militar, um rapaz dirigia o veículo Onix pela via, sentido Centro Fabrício, e ao chegar no cruzamento, uma condutora de um Onix atravessou na frente, avançou o sinal e houve a batida. Com impacto, os 2 carros bateram violentamente contra uma estrutura de concreto que dá proteção ao pergolato no canteiro central, e 2 pessoas ficaram feridas. Viaturas de resgate do Corpo de Bombeiros e ambulâncias do SAMU foram ao local. A condutora do carro atingido, mesmo ferida, falou que procuraria atendimento médico posteriormente, e a passageira desse Onix acabou ficando ferida também, foi socorrida e levada para o pronto-socorro do Hospital Regional José Alencar Gomes da Silva. É mais um acidente de trânsito nesse cruzamento perigoso, devido, segundo a Polícia Militar, por causa de avanço de sinal. Bagnete. 2 avenidas largas, né, Juliano? A gente fica por entender, motorista tem que ficar atento sempre. Obrigado ao Juliano. Você vai ver que 25 quilos de maconha foram apreendidos aqui em Uberlândia, no bairro Alto Moarama. Tá? O Sargento Oliveira fala dessa apreensão. Nós recebemos informações de transeuntes que trabalham e também residem ali no Grande Marileusa, que 2 indivíduos chegaram num veículo Fiesta de cor cinza, desembarcaram desse automóvel e ficaram percorrendo aí os logradores a pé. Então foi chamada a atenção dos comerciantes, bem como aí de todos que moram nas residências desse local. E diante da suspeição, nós fizemos patrulhamento, e identificamos e abordamos esses 2 suspeitos. Em entrevista com eles inicialmente, eles falaram que vieram da cidade Frutal para fazer a visita aí de alguns parentes, contudo, a versão estava bem contraditória, uma vez que eles não souberam informar ali onde que seriam o bairro, bem como onde os familiares deles residiam. Nisso nós fizemos uma busca veicular, no veículo que eles vieram da cidade de Frutal, e foi encontrada lá uma sacola, uma bolsa de viagem, contendo aí 15 barras de grande tamanho de substância análoga à maconha. Obrigado ao Sargento Oliveira pelas informações, parabéns à Polícia Militar pelo trabalho, está aí toda a droga apreendida e a gente sempre reforça aqui. Se você tiver alguma suspeita, faça a sua denúncia anônima
que ajuda e muito no trabalho da segurança pública. Olha só, esse vídeo que está dando o que falar mostra um rapaz na garupa de uma moto flagrado sem o capacete. Quer dizer, no lugar do capacete, ele usa um balde vazio na cabeça. Ai, 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 além do risco, é tudo irregular, né? Se cair na blitz, vai tomar multa. De acordo com o Código de Trânsito brasileiro, piloto e passageiros devem usar o capacete adequado, afivelado. A falta do equipamento é infração gravíssima, com multa, perda de pontos na carteira, pode até ficar aí, então, com a carteira suspensa. Isso foi em Patos de Minas. Né? A dupla ainda não foi identificada. Estava fazendo graça, alguém filmou e numa dessa aí pode se dar mal. Então, não repita isso pelas ruas da sua cidade, um balde na cabeça. Eita, nós, viu? Alô, Patos de Minas, ou cabeça de bagre com um balde na cabeça. E assim, nós terminamos o nosso Minas Urgente de hoje, agradecendo sempre o carinho da sua audiência. Passou rápido demais, né? Tá chegando o Band Mulher, Carol Guzzo hoje na apresentação, fazendo as honras da casa. Nosso reencontro está marcado amanhã, quarta-feira, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã é dia de falar da sua saúde no quadro Médico do Povo. A todos uma ótima tarde, um forte abraço. Tchau!